boa noite para você que clicou no nosso encontro virtual. É uma alegria podermos estar juntos. Vamos nos acomodando para iniciar a reflexão da noite. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso irmão maior, amigos espirituais que nos acompanham, agradecemos essa oportunidade que, diante de tantas tarefas na nossa caminhada terrena, estamos aqui reunidos em um só propósito, afinando nossos instrumentos de conhecimento para tocarmos a vida com mais harmonia. Pedimos humildemente que nos ampare e abençoe o encontro de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Como toda semana que eu preciso falar algo, sou convocada, eu fico pedindo inspiração para os nossos amigos espirituais me intuírem um tema. Mas compreendo que para nos inspirarmos é preciso silenciar por dentro, silenciar o nosso interior. E essa semana eu estava numa fila de espera, respeitando 1 metro de distância, e estava num local ao ar livre. E observando toda a cena que eu estava inserida, eu comecei a dar atenção às árvores que lá compunham o cenário. E foi onde eu avistei uma mexeriqueira. Estava carregada e eu não consegui pegar uma mexerica sequer. Essa foto é sim da mexerica, da mexeriqueira que eu consegui registrar. Mas eu consegui então fotografar e veio uma inspiração. Fui olhando a mexeriqueira na fila de espera e recordei de um texto de um autor desconhecido e foi o pontapé para a reflexão de hoje. Então vamos conhecer o texto. Pai, começa o começo. Quando eu era criança e pegava uma tangerina para descascar, eu corria para o meu pai e pedia: Pai, começa o começo. O que eu queria era que ele fizesse o primeiro rasgo na casca, o mais difícil e resistente para as minhas pequenas mãos. Depois, sorridente, ele sempre acabava descascando toda a fruta para mim. Mas outras vezes, eu mesmo tirava o restante da casca a partir daquele primeiro rasgo providencial que ele havia feito. Meu pai faleceu há muito tempo e há anos, muitos aliás, eu não sou mais criança. Mesmo assim, sinto grande desejo de tê-lo ainda ao meu lado para pelo menos começar o começo. De tantas cascaduras que eu encontro pelo caminho, hoje minhas tangerinas são outras. Preciso descascar as dificuldades do trabalho, os obstáculos dos relacionamentos com os amigos, os problemas do núcleo familiar, o esforço diário que é a construção do casamento, os retoques e pinceladas de sabedoria na imensa arte de viabilizar filhos realizados e felizes. Ou então, o enfrentamento sempre tão difícil de doenças, perdas, traumas, separações, mortes, dificuldades financeiras e até mesmo as dúvidas e conflitos que nos aflige diante de tantas decisões e desafios. Em certas ocasiões, minhas tangerinas transformam-se em enormes abacaxis. Lembro-me então que a segurança de ser atendido pelo papai quando lhe pedia para começar o começo era o que me dava certeza que conseguiria chegar até o último pedacinho da casca e saborear a fruta. O carinho e a atenção que eu recebia de meu pai me levaram a pedir ajuda de Deus, meu Pai do céu, que nunca morre e está sempre ao meu lado. Meu pai terreno me ensinou que Deus, o Pai do céu, é eterno e que seu amor é a garantia das nossas vitórias. Quando a vida parecer muito grossa e difícil, como a casca de uma tangerina para as mãos frágeis de uma criança, lembre-se de pedir a Deus: Pai, começa o começo. Ele não só começará o começo, mas resolverá toda a situação para você.
Não sei que tipo de dificuldade eu e você estamos enfrentando ou encontraremos pela frente este ano. Sei apenas que vou me garantir no amor eterno de Deus para pedir sempre que for preciso. Pai, começa o começo. E foi então que, após lembrar do texto da Mexerica, que agora é conhecido por vocês também, alguns já devem ter escutado, que muito claramente fala de Deus, foi que eu recordei também quando eu passei de evangelização infantil para a mocidade espírita, quando eu tinha 14 anos nessa mesma casa. E na época era dirigida, acho que pelo Edgar, pelo Diclei, e existia uma programação de aulas, já com temas definidos. E todos os calouros da mocidade eram convocados para falar 10 minutinhos sobre um determinado tema. Entendia que era uma forma de estimular o estudo e também desenvolver a habilidade de comunicação em grupo. E para mim caiu o tema nada mais, nada menos que Deus. Mal sabia quem eu era, e eu acho que ainda não sei quem sou, e teria que falar sobre Deus. Confesso que eu gelei, mas fiz 10 minutos virarem 2, de tão rápido que trouxe o que o livro dos Espíritos dizia. Não teve erro, as informações ali são implacáveis, verdadeiras. Só mudei um pouco o tempo estipulado, ufa, né? E hoje, há alguns poucos anos, essa inspiração. Bom, então vamos lá, porque falar de Deus hoje não é mais motivo para gelar, e sim para aquecer. Aquecer para darmos conta de compreender seus desígnios no estágio evolutivo que estamos, no planeta em que vivemos, com as mazelas que nos afligem. É preciso compreender Deus de verdade e não delegar a Ele o que desejamos que nos aconteça, pois Ele, na sua infinita sabedoria, sabe o que é melhor para cada um de nós. Nós pedimos a Deus, muitas vezes de acordo com a nossa visão limitada e terrena, sem ampliar a visão para a vida eterna, como já aprendemos na doutrina. Queremos que o ente querido não parta, que o emprego do nosso sonho dê certo, que isso, que aquilo. Falamos que nós somos cheios de querer, né? E quantas vezes nós, mesmo nos esforçando, parece que a maré não está a nosso favor. E é onde muitas pessoas brigam com Deus e até chegam a duvidar da sua existência. Às vezes eu escuto pessoas falando assim, eu rezo, mas ele não está me escutando. Então, no Livro dos Espíritos, a gente tem lá a primeira questão do Livro dos Espíritos. Allan Kardec pergunta, né, quem é Deus? E os espíritos respondem, Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E mais adiante um pouquinho, na questão número 13, a gente encontra dentro dos atributos, né, que Deus é eterno, infinito, é imutável, é imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Veja, nós podemos aceitar e simplesmente ficar com essas respostas ou refletirmos um pouquinho mais. Então eu vou convidar você a raciocinar um pouquinho. A compreensão clara da existência de Deus depende da nossa percepção e da nossa compreensão da realidade, assim como a forma que a gente orienta a nossa existência. O Espiritismo, como ciência, filosofia, religião, nos convida à reflexão a partir de um raciocínio que se aplica às ciências comuns. Todo efeito inteligente provém de uma causa inteligente. Tudo que está fora da inteligência humana tem por trás uma inteligência superior. Por exemplo, se pegarmos um relógio de pulso funcionando, nós vamos observar que o relógio em si ele não é inteligente, mas denota que uma inteligência o criou.
e que pode ter sido, então, a inteligência de um relojoeiro. Se formos pensar no mecanismo do tempo, os dias, as noites, o mecanismo de funcionamento do universo, mecanismos do funcionamento da natureza, esses mecanismos todos, com o próprio funcionamento da inteligência humana que criou o relógio, que foram os seres humanos, tudo isso está fora da possibilidade da criação do homem. E efetivamente podemos observar nesses mecanismos uma perfeição que demonstra uma inteligência à sua altura. E por meio desses raciocínios, observa-se que existe uma inteligência suprema e naturalmente essa inteligência suprema há de ter sido a causa primária. Porque esse raciocínio nos leva a conceber assim: o relógio é composto por determinado elemento. Mas de onde veio esse elemento? De outros elementos que se uniram. E esses elementos que se uniram, de onde vieram? E se formos remontando, chegaremos a uma possível causa primária, que supera a inteligência ainda humana. Trazendo ainda os animais como exemplo de reflexão, o João de Barro, por exemplo, tem a partir do seu instinto a competência de saber de onde vêm as chuvas e os ventos para construir a abertura da sua casa do lado oposto da chuva e do vento. E aí eu pergunto, quem está por trás do João de Barro? Quando dizemos Deus criador de tudo, não é simplesmente uma palavra para explicar o que a gente não conhece. É uma palavra para nomear essa inteligência que é possível supor pelo raciocínio, levando essas provas incontestáveis. E além do raciocínio lógico que a gente tem para provar essa existência de Deus com tranquilidade e não só simplesmente acredita em Deus, tem também o sentimento íntimo, que ele é inato, um poder superior às nossas forças. Né? É quando escutamos ou falamos assim, nossa, passei por um momento que eu tirei forças, não sei nem de onde. Ou quando pessoas que se dizem ateu, que não acreditam em Deus, em momentos difíceis, acaba soltando, Deus me ajuda. Então, isso é um sentimento, é uma faísca já desse amor, é uma faísca dessa força superior que está dentro de todos os seres humanos, que nos momentos de dificuldade, nós conseguimos acessar de alguma forma, através da nossa inteligência, para termos a força necessária e passar por essas provações, passar pelas expiações, porque está lá, de alguma forma, para fazer emergir e os utilizarmos no momento necessário. Parece que o mais difícil de raciocinarmos é sobre Deus não ter começo e não ter fim. Pois a nossa capacidade intelectual evolutiva ainda está na compreensão e na lógica de que tudo tem um início, tudo tem um começo. Assim como a gente inicia a descascar a mexerica. Quando temos uma questão, paramos e pensamos, vou começar pelo começo, vou começar pelo início. Nós ainda estamos nesse estágio que a gente precisa partir de alguma coisa para termos a compreensão ou a resolução de alguma situação. Faz parte natural do nosso processo evolutivo, da nossa compreensão, do nosso desenvolvimento intelectual como espíritos em evolução que estamos. Allan Kardec exemplifica isso no Livro dos Espíritos, numa questão muito interessante para compreendermos. Como poderia um cego compreender e descrever a luz? Então, tudo aquilo que nós não vimos, tudo aquilo que nós não temos o contato e o conhecimento, é mais difícil realmente de termos ali a nossa compreensão. Mas é natural também
que outros atributos é mais fácil de a gente compreender e aceitar e raciocinar a evidência da existência dessa força superior que atribuímos o nome de Deus, Deus nosso Pai. Deus é soberanamente justo e bom. Devemos entender essa máxima, e com tantas dificuldades e diferenças no mundo, como parte de um processo educativo da criatura humana. O Espiritismo ajuda a compreender esse atributo na justiça das aflições, observando a lei da reencarnação. E vamos compreender que estamos em um planeta com espíritos que somos nós, em provas e expiações, vivenciando as circunstâncias que foram criadas pelos espíritos ou por nós mesmos, em passadas experiências reencarnatórias, né? E que nos são dadas sempre novas oportunidades para continuarmos aprendendo. Então, a gente sempre vai ter uma prova de recuperação, sempre vai ter uma oportunidade de fazer a lição de novo. Para quê? Para poder aprender aquilo que na primeira vez nós não aprendemos. Então, vai ser dado uma nova chance, infinitas chances nós teremos. Por isso que muitas vezes a gente consegue ver pessoas que você fala, nossa, está passando por uma dificuldade tamanha, nem merecia. Aos nossos olhos terrenos, ainda limitados e sem ampliar a nossa mente, talvez a gente possa fazer uma leitura assim. Mas, se olharmos como um todo, como aquele ser que está passando por uma dificuldade no processo evolutivo dele, ele está tendo talvez até uma bênção para ele poder colher a felicidade futura dele no estágio evolutivo. Então, Deus, na sua infinita misericórdia, ele não para de dar oportunidades e chances para repararmos aquilo que ainda não conseguimos evoluir. A reencarnação é o que esclarece a justiça divina. E isso, gente, é um presente para a nossa eternidade. É um presente desta força superior que estamos raciocinando e temos a certeza da existência dessa força, desse Deus, desse Pai, que nos ajuda a todo momento para que possamos reparar, para que possamos ser melhores a cada dia, para que possamos nos afinar nas nossas lições e muitas vezes até ajudar o outro com uma lição parecida, com uma situação igual ou basicamente semelhante. Então temos que ter todos esses movimentos dessas dificuldades, das diferenças, com um olhar de evolução do mundo e não como algo de depreciar, não como algo que o mundo está perdido. Não. É como se fosse aquele bordado que em cima está a paisagem toda montadinha, mas nós somos a parte de baixo. A gente vê aquele bando de linha todo emaranhado, porque a gente ainda não é capaz de ver aquele cenário, aquela cena bonita. Mas dia virá que a gente vai conseguir sair desse emaranhado e conseguir enxergar toda essa cena. Isso é o natural da vida. É o natural do processo evolutivo. Mas vai ver mais rápido essa cena aquele que tiver no melhor caminho, dentro das suas provas, dentro das suas expiações, tendo resignação, compreendendo a vontade do Pai Criador. Eu escutei uma frase que diz assim: o desafio é um elogio de Deus para nós, pois é uma maneira de ele dizer que estamos em condições de vivenciar aquela prova ou expiação. Parece uma verdade. Essa força superior chamada Deus, que nos deu competência intelectual, capacidade de pensar para questioná-lo, para compreendermos a sua existência, mesmo que ainda não consigamos compreender a sua essência íntima,
Já temos uma compreensão que é da inteligência suprema, é a causa primária de todas as coisas. Compreendemos que ele é justo e bom e que a inteligência suprema não erra. Então, estamos inseridos na circunstância adequada para a nossa evolução. Não há erro nem equívoco. E todo esse conhecimento facilita muito as nossas vidas e nos tornamos muito mais saudáveis na prática. Temos nosso Pai para começar o começo e facilitar a descascar as nossas mexericas. Eu vou deixar aqui o meu abraço, o meu carinho, a minha gratidão. E antes de irmos para o passe virtual, eu vou mostrar para vocês um vídeo mais descontraído dos Amigos da Luz. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Você é uma rainha. É bela. Isso, muito bonita. É, super poderosa, sim. Rainha Elizabeth. Não, cara. Pelo amor de Deus, César, eu falei bonita. Bonita, cara. Fizeram até um filme dela. É. Tá, peraí. Rainha. Isso. Bela. Isso. Morri envenenada. É. Nem, ó. Ah, você entregou tudo. Ah, Cleópatra. Também depois dessa quem não ia acertar, né? Mas também se eu não desse a dica, a gente ia ficar até amanhã, porque ele tá muito também mole. tem isso, Pela fácil. meia hora já. Tá, agora é minha vez. Vai. Vai lá. Eu sou um homem. Não. Não? Então sou uma mulher. Não. Então um bicho. Não é bicho. Pô, gente, assim tá difícil. Me dá uma dica então, né? Você é o criador. Ah, mas aí você deu a resposta. Criador? Mas criador de quê? De quê? Criador de tudo. De tudo. Olha, você é o início, o fim. E o meio? Eu sou Raul Seixas. Não, que isso? Que isso? Quem é Raul Seixas? Mas a música é dele. Não, meu filho, você é a inteligência suprema. Inteligência suprema? Suprema. Einstein? Você sabe o que é suprema? Não. Você é uma inteligência ao infinito. Aliás, você é o infinito. O que é infinito o que, ô cabeção? Infinito é só um detalhe. Não confunde. Olha só, você não é homem, você não é mulher, você não é bicho. Para tudo. Zera. Vamos zerar, tá bom? Vamos Começar do zero? Vamos começar. Tá, zerou. Tá zerado? Tá zerado. Isso, Vamos lá. Tá, não sou homem. Não. Não sou mulher. Também não. Também não sou bicho. Não é. Tá, então eu sou feito de quê? De nuvem. Ô, César, não dá pra dizer do que ele é feito. A gente não tem tutano, assim, pra gente entender do que ele é feito. Porque você não é feito assim de uma coisa, porque você é imaterial, imutável, único, todo-poderoso, justo e bom. Você é a causa primária de todas as coisas. Agora ficou mole demais, pô. Com essa dica ele vai acertar. Agora eu mato. Eu sou o Big Bang. Você é uma mula. Posso tentar? Tenta aí. Olha, vou avisando. Tá difícil. Pai, o que você faria se eu sumisse? Que isso, Pedrinho? Que papo é esse agora? Se eu saísse do colégio e não voltasse pra casa? Ué, eu chamava a polícia, ué. E se a polícia não fizesse nada? Ué, se a polícia não fizesse nada, eu mesmo ia atrás de você até o fim do mundo, meu filho. Mas se nada adiantasse, nada adiantasse de fazer e você nunca mais me achasse? Sei, meu filho. Eu sou assim que eu nunca ia desistir de você. Eu acho que todos os dias eu ia rezar pedindo a Deus pra que você... Eu sou o Disque Denúncia!